Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler bastante esse texto aqui nesse congresso. Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler do verso de número 15. Gênesis 2. Vamos ler a partir do verso 4 primeiro. Olha só o que diz o verso 4. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhuma planta no campo, na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Agora olha o verso de número 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse o jardim. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Esse jardim, que é o tema do nosso congresso, né? Jardim fechado. Esse jardim, o jardim do Éden, é algo muito interessante. Por quê? Porque a gente lê em Gênesis 1:1 e a gente leu aqui em Gênesis 2:4 que Deus criou os céus e a terra. Esses céus não é o céu físico, o céu azul que você vê. Esses céus é a região celestial. Ou seja, quando você ora, Pai nosso que estás nos céus, ou seja, é o lugar de habitação de Deus. Então ele cria os céus, esse lugar de habitação de Deus. Então provavelmente ele criou os anjos e tudo que há nos céus. E ele cria a terra, que é o lugar de habitação dos animais, do homem, das plantas. Ele cria esse lugar físico, tá? Que você toca, que há madeira, e que há água, e que há comida. Então, ele cria os céus e ele cria a terra. E aí, de repente, ele vem e planta um jardim no Éden. E qual é o conceito desse jardim? Esse jardim é uma representação do que é o reino de Deus. O reino de Deus é este local onde o céu, regiões celestiais, e a terra estão completamente entrelaçados. É um ambiente onde o céu e a terra funcionam juntos. É um ambiente onde há as coisas físicas, mas também há as coisas espirituais. Onde há a presença do homem e da planta e do animal, mas também há a presença de Deus. Neste lugar, o homem comia uma fruta, o homem tocava num animal, mas o homem também andava com Deus na viração do dia, em um diálogo provavelmente de discipulado. Então era o céu e a terra no mesmo lugar, gente. Você já imaginou isso? O que você precisa compreender é que a Bíblia, ela revela o propósito eterno de Deus. A Bíblia, ela fala do propósito eterno de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus? O que Deus está fazendo do início ao fim das Escrituras? O propósito eterno de Deus é que Ele quer habitar entre nós. Ele quer habitar entre nós. De Gênesis a Apocalipse, Ele está contando a história de como Ele vai habitar entre nós. Gênesis começa com um jardim, onde Deus habita entre nós. E Apocalipse termina com uma cidade, onde Deus habita entre nós. Há uma cidade onde não há santuário, porque Ele é o próprio santuário. Uma cidade onde não há sol, porque a luz dEle brilha em toda a cidade. Ele quer habitar entre nós. Só que vem Gênesis 3, capítulo mais trágico da Bíblia, e o homem e a mulher, eles negam ou expulsam o governo de Deus. Você não decide mais o que é certo e errado. A gente vai decidir o que é certo e errado. Eles querem tomar o governo. E aí a terra, essa região nossa, terrena, ela se enche de pecado.
A terra agora estava cheia de pecado e iniquidade, e o céu continua santo, santo e santo, e eles não podiam mais operar juntos. Adão então é expulso desse ambiente onde o céu e a terra operam juntos, e ele passa então agora a ficar na terra, simplesmente na terra, com aparições repentinas e esporádicas de Deus, falava alguma coisa e saía, porque não havia essa comunhão, era como se uma cortina tivesse sido colocada entre a terra e o céu. O pecado faz separação entre nós e Deus. Só que o propósito eterno de Deus é habitar entre nós. Aí ele chama um homem chamado Moisés, e ele fala assim: Moisés, eu quero habitar entre os caras. Então, dá uma olhada aqui no céu, tem um negócio chamado tabernáculo aqui no céu, dá uma olhada, vê as medidas, faz um aí no meio do povo. Aí ele faz um tabernáculo no meio do povo. O que era aquele tabernáculo? Era um mini Éden, era um lugar onde o céu e a terra se encontravam, e quando o sacerdote entrava nesse lugar, cara, ele podia experimentar o céu no meio da terra. Era a tenda do encontro. Encontro do quê? Do céu e da terra. É o mesmo conceito do templo. O templo era o lugar de encontro entre o céu e a terra. Mas aí você pode pensar, mas como é que eu experimento o céu na terra? Não tem mais jardim do Éden, não tem mais tabernáculo. Devo ir lá no templo de Salomão? Não precisa ir lá. O que eu faço, Douglas? Aí entra João capítulo 1, verso 14, que diz assim, olha: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Ele desceu para habitar entre nós na forma de um ser humano. É Deus conosco. E é legal nesse versículo, João 1,14, que é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que a palavra habitou no original, eu não sei pronunciar o grego, é esquinó, significa armou um tabernáculo. Você acredita? E o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós. Ou seja, quem está em Cristo pode experimentar o que o sacerdote experimentava quando entrava no tabernáculo. Pode experimentar o céu e a terra no mesmo lugar, na mesma hora. E é doido que Emanuel, Deus conosco. E aí de repente Emanuel começa a falar assim para os discípulos: ei, eu tenho que ir. Aí os caras, mas como? Deus está conosco, como é que você vai? Aí ele solta uma frase que ninguém entendia, né? Vai ser melhor que eu vá. Como assim vai ser melhor que você vai? O que é melhor do que Deus conosco? Ele falou assim: melhor do que Deus conosco é Deus em nós. Eu preciso sair do lado de vocês, porque eu preciso entrar para dentro de vocês, cara. Para vocês poderem declarar a todos os pulmões: já não sou mais eu quem vivo, mas a partir de agora é Ele que vive dentro de mim, cara. Então todo o movimento de Deus é um só: é nos levar de volta para o jardim. O desejo de Deus é que você volte para o jardim. O que é o jardim? Esse lugar onde o céu e a terra se encontram e habitam no mesmo lugar. É esse lugar onde as coisas são físicas, eu como a minha fruta, eu me relaciono com as pessoas, eu toco em tudo, mas eu tenho comunhão com Deus e as questões celestiais estão lá. A vontade de Deus, gente, é que a sua família seja um mini jardim do Éden plantado no meio do caos. A vontade de Deus é que a tua casa seja uma extensão do reino de Deus plantado no meio do caos. Plantado no meio dessa era perversa. Alguém pode entrar na sua casa e falar: uau, o que é isso aqui? Você fala: cara, você acabou de entrar num exemplo do que era o jardim do Éden, no meio do caos, cara. E como é que a gente faz isso? O que a gente precisa, gente, é viver a cultura do jardim. A gente precisa viver a cultura do jardim do Éden, mesmo estando nessa era perversa. A gente precisa viver a cultura do reino de Deus, mesmo em meio a essa era perversa. E eu queria te dar algumas características da cultura do jardim, que você precisa começar a viver agora. Porque o nosso estilo de vida agora, ele chama o reino de Deus.
Ele disse, ora assim, ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu jardim, venha o teu governo, venha a tua cidade. É um estilo de vida que clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou tão desesperado com a tua vinda, que eu já estou vivendo no estilo de vida do reino de Deus. Eu já reconheço o teu senhorio, eu já reconheço o teu reinado, então eu já vivo como se o Senhor fosse rei sobre todas as coisas, porque eu já vivo isso. A minha casa entendeu isso, o rei está voltando e vai reinar sobre todas as coisas. Que tal a gente já começar a viver agora a cultura do reino de Deus? Que tal a gente antecipar as coisas? Se você quer o jardim do Éden na sua casa, você precisa começar a viver a cultura do jardim. E qual era a cultura do jardim? Primeiro, vamos lá, Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse. Cultivasse. Diga comigo, a cultura do cultivar. Nós fomos chamados, gente, para sermos jardineiros. É a cultura do cultivar. É a mentalidade do cultivo. E a mentalidade do cultivo, ela é avessa à mentalidade desse século, que é a mentalidade da exploração. A mentalidade desse século, a forma que as pessoas se movimentam lá fora, é com a mentalidade da exploração. Deus nos chamou para viver a mentalidade do cultivo. Olha que interessante, eu estava vendo... para exemplificar para você o que é a mentalidade da exploração, eu estava vendo o Instagram de um pastor que eu gosto muito das suas publicações, pastor Antônio Carlos Costa, trabalha com o Rio de Paz, ele faz uns protestos, algo muito interessante, e olha esse diálogo que ele escreveu aqui, que ele teve com o homem. Esses dias mantive o seguinte diálogo com um frentista de nome Antônio, de 28 anos de idade, enquanto abastecia meu carro num posto de gasolina na Avenida Brasil, na zona norte do Rio. Meu irmão, posso fazer algumas perguntas? Eu lido com direitos humanos e tenho muito interesse pelas condições do trabalho do povo brasileiro. Sem problemas, vamos lá, ele respondeu. Quantas horas você trabalha por dia? Ele disse, eu chego às 5:30 da manhã e largo às 3 da tarde. São 8 horas em pé por dia. Aí o pastor perguntou, sobra tempo para alguma coisa? Não tenho tempo para nada. Uma folga por semana. Que horas você acorda? 3 da manhã, pego 2 conduções. E como que é vir de madrugada para o trabalho? Aí ele respondeu, nessa região é muito perigoso. Só ando uniformizado, senão as pessoas me confundem com bandido. E quanto você ganha? Ele respondeu, R$970 por mês. Mas se faltar alguma grana na contagem final do dia ou for assaltado, eu que pago o prejuízo. Você paga aluguel? Sim, R$350. E como você vive? Trabalho para não morrer de fome. Se eu reclamar, eu ouço. Acha que está ruim? Tem 300 querendo a tua vaga. Mas tenho que trabalhar. Muitos amigos meus foram mortos por terem se envolvido com crime. E o dono do posto, só tem este? Não, ele tem 16 postos de gasolina. E está sempre na Suíça. Qual o seu sonho? Dar uma vida melhor para os meus filhos. Tenho 3 para criar, fico com pena da minha mulher, chego em casa às 5 da tarde, ela não sai de casa, não temos dinheiro para nada. Você tem pai e mãe? Meu pai morreu cedo, não vejo minha mãe desde os meus 7 anos de idade, fui criado pela minha avó. Amigo, muito obrigado, suas respostas eu ouço no Brasil inteiro. O que é isso? É a mentalidade da exploração. É quando toda a minha preocupação está no meu crescimento. E eu queria trazer isso para as nossas famílias e para o nosso casamento, principalmente. Qual é a tua mentalidade? A mentalidade do cultivo, gente, a mentalidade do jardim é quando eu estou completamente comprometido com o crescimento do outro. Quando acima do meu crescimento eu coloco o crescimento do outro, eu estou aqui para cultivar a tua vida, não para te explorar.
Eu estou aqui não para arrancar o que você tem de melhor, não, mas para investir na tua vida, para o que você tem de melhor aflorar, vir para fora. O que precisa entrar na nossa cabeça é que Deus nos formou para isso. Deus nos fez para ser jardineiros, ou seja, para fazer as pessoas ao nosso redor crescer. Essa mentalidade precisa invadir a nossa cabeça. Acima do meu crescimento está o crescimento de uma mulher chamada Valéria, e eu preciso dar minha vida para ter certeza que ela está crescendo. Eu preciso arrumar mecanismos e formas de fazê-la florescer, de fazê-la crescer. Eu preciso descobrir o que tem de melhor dentro dela e, através das minhas palavras, ações, dinheiro, tempo, fazer vir para fora a melhor versão da Valéria que existe. O que é isso? É a mentalidade do cultivo. Antes do meu crescimento, vem o crescimento do Davi e da Luísa. Eu preciso deixar de comprar algo para mim, para investir na vida deles, porque é nossa responsabilidade, cara, cultivar o nosso jardim. A mentalidade do cultivo, ela diz que o seu prazer está no crescimento do outro. Nós temos essa mentalidade quando o prazer da nossa vida é saber que o outro está crescendo. A gente tem essa mentalidade quando, como empresário, não simplesmente quando você compra um carro novo, mas quando você vê um funcionário comprando um carro novo, aquilo enche o seu coração de alegria e você fala: uau, eu estou investindo na vida de alguém. Cara, a nossa felicidade tem que ser o outro, não nós. Jesus falou: eu vim para servir, não para ser servido. A minha alegria é ver vocês desenvolvendo. E eu vou morrer como uma semente sendo enterrada no chão para fazer vocês florescerem, porque a minha vida, eu sou um jardineiro e eu vim fazer você florescer, eu vim fazer você crescer. Ou seja, quem tiver ao nosso redor tem que sair melhor, cara. Tem que sair melhor. Porque nós somos jardineiros. E é interessante essa figura do jardineiro, porque o jardineiro, ele não planta para colher. Você já viu isso? O jardineiro não planta a rosa para ele pensar: não, quando ficar pronto eu vou arrancar e vou vender. Isso não é jardineiro. É um comerciante. O jardineiro, ele planta porque ele tem prazer no crescimento e na beleza. Ele planta para ficar contemplando. Uau, olha essa rosa. Vem ver, olha a rosa que eu plantei. Vem ver, olha, a rosa cresceu. Olha, vem ver. Meu prazer é ver você florescer, meu jardim. Cara, a mentalidade do cultivo tem que entrar dentro da nossa casa, cara. Você quer o Éden na sua casa? Você quer esse jardim de volta? Então começa a viver a mentalidade do cultivo, onde o seu prazer está no crescimento das pessoas que estão ao seu redor. Você não passa o dia pensando: como é que eu vou crescer mais? Como é que eu vou ter mais prazer? O que eu posso fazer para me alegrar? Não, você passa o dia pensando: como que eu desenvolvo aqueles que estão ao meu redor? Como eu vou desenvolver a minha esposa? O que eu posso falar para ela crescer ainda mais? O que eu posso pagar para ela crescer ainda mais? O que eu posso fazer para as pessoas que estão ao meu redor florescerem? Porque a minha alegria é olhar para eles e contemplar: vem ver. Olha minha esposa, cara. Vem ver, olha meus filhos. E a esposa: vem ver, olha meu marido. Como ele está florescendo, como ele está crescendo, e cada ano ele está melhor, Por quê? Porque você está comprometida com o crescimento dele. A mentalidade do cultivo encontra o prazer no crescimento do outro. A mentalidade da exploração encontra prazer no seu próprio crescimento. A mentalidade do cultivo: eu vivo para servir. A palavra cultivar no original é abad, do hebraico. É a mesma palavra para servir. Eu vivo para servir, eu estou a serviço dos outros. A mentalidade da exploração vive para ser servido. Ele entra em casa procurando ser servido. A mentalidade do cultivo é quando você entende que... Porque tem duas formas de andar pela vida. Você pode andar pela vida sendo um devedor ou andar pela vida sendo um cobrador. Quem é você? Você pode chegar em casa com essa mentalidade: eu devo para todo mundo aqui.
eu devo amor para todo mundo, o que vocês precisam de mim, que eu vou fazer? Ou você pode chegar em casa como um cobrador, todo mundo me deve, vocês devem fazer as coisas para mim, porque eu trabalho, ponho comida nessa casa, vamos me servir aí, galera. Nós somos devedores, gente. Nós somos maridos devedores. Vocês são esposas devedoras. Se a gente andar pela vida com essa mentalidade, que eu devo para todo mundo e ninguém deve nada para mim. Eu devo para o garçom não deve nada para mim. Eu devo para os meus filhos, e os meus filhos não devem nada para mim. Eu devo para a Valéria, e a Valéria não deve nada para mim, porque Paulo falou, não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Nós somos eternos devedores. Você tem que chegar em casa, cara, com essa mentalidade, eu sou um devedor, cara, como é que eu vou pagar essa dívida do amor? Essa é a mentalidade do cultivo. A gente não entra em casa para cobrar, a gente entra em casa para pagar. A mentalidade do cultivo, ela critica, mas para fazer o outro crescer. A mentalidade da exploração critica para destruir o outro. A mentalidade do cultivo vive para o próximo. A mentalidade da exploração vive para si mesmo. Sabe, talvez a forma mais eficiente que nós temos de cultivar, de fazer crescer algo em alguém é através das nossas palavras. As nossas palavras têm poder, gente. E eu queria desafiar você a começar a mudar a sua mentalidade e começar a ignorar as coisas ruins por um momento e começar a ressaltar o que as pessoas têm de bom. Porque isso é um treino. Isso é um treino. Você olha para a mesma situação e a mesma pessoa, ela tem coisas ruins e ela tem coisas boas. E você escolhe o que você vai olhar. E você escolhe o que você vai ressaltar. E eu queria que você treinasse isso. Olhar para as pessoas e encontrar algo bom. O que tem de bom nessa pessoa? Comece a fazer esse treino. Pense em 3 características boas do seu cônjuge. Pensa aí agora, 3 características boas do seu cônjuge. Vou te dar 1 hora, tô brincando. Você vê, se isso é um treino constante, já vem na hora, ele é isso, ele é isso, ele é isso. O meu marido é isso, é isso, é isso, aqui tá. Mas a gente é tão focado em crítica. A gente é tão focado no que não fez, no que deixou de fazer, do que poderia ter feito, que a gente se esquece de olhar para o que fez e ressaltar o que fez. Vou te dar um exemplo muito, muito simples. Eu sou um cara todo peludo, né? E quando eu vou tomar banho, os pelos grudam no sabonete. Mas eu tenho um problema, porque eu tomo banho sem óculos, óbvio. E eu tenho 4 graus de miopia. Então, quando eu olho para o sabonete, ele está perfeito. Entendeu? Ele está perfeito, é uma massa rosa perfeita. Só que se eu fizesse assim, eu viria que ele, precisaria passar o Presto Barba nele. Só que, por eu não ver o negócio, eu esqueço, aí eu coloco lá. Aí a Val chegava para mim e falava, Douglas, poxa, deixou pelo no sabonete, Douglas. Que isso, você deixou pelo no sabonete de novo. Eu vou me lavar, tá cheio de pelo no sabonete. E justo, né? Correto, porque deve ser muito ruim, né? E aí, eu nunca lembrava, gente. Eu não lembrava. Aí teve um dia que a Val foi lá tomar banho e ela pegou o sabonete e não tinha nenhum pelo. Aí ela me chamou. Falou, Douglas, pô, que legal, você tirou os pelos. Eu não tinha tirado. Provavelmente não saiu pelo naquele dia, não sei porquê. Mas não tinha tirado. Mas foi tão legal receber aquele elogio. Eu nem desmenti, sabe? Falei, não, estou fazendo o melhor para você. Mas foi tão gostoso receber aquele elogio de tipo, pô, parabéns, que você lembrou, que você tirou, que eu lembro que no próximo banho, quando eu entrei no banho, veio na minha cabeça. E quando ela criticava, não vinha na minha cabeça. Mas quando ela me elogiou, veio na minha cabeça. Porque existe uma força maior dentro de nós em buscar elogios do que fugir de críticas. Quem está entendendo o que eu estou falando? É horrível viver a vida para não ser criticado, mas é maravilhoso viver a vida para ser elogiado. Eles fizeram uma pesquisa, eles pegaram 2 salas, gente, de aula. Eles dividiram aleatoriamente no meio as salas de aula, alunos parecidos, e fizeram 2 salas. Numa sala, eles usaram a técnica do elogio. E na outra sala, eles usaram a técnica da crítica. Você não fez,
Você não fez, você vai ser punido. Cadê sua lição? Está errado. Faz melhor. Não gostei dessa pintura, tal. E eles mediram o desenvolvimento das duas salas. Essa sala que foi elogiada e que mesmo quando errava falava assim, poxa, não está da melhor forma, mas muito legal isso aqui que você fez, hein? Parabéns. E na próxima eu tenho certeza que vai ser melhor. Eles foram medir o desempenho das duas salas. Essa daqui cresceu muito mais do que a que foi criticada. Por quê? Porque o crescimento, ele está associado à autoconfiança. E quando eu critico, eu vou matando a autoconfiança da pessoa e ela começa a ficar com medo de agir, porque ela não sabe se ela vai ser punida de novo. Quando eu elogio, a pessoa começa a ter autoconfiança, confiança no ambiente, e ela começa a florescer e não ter medo de desenvolver, não ter medo de crescer, não ter medo de tentar coisas novas, porque ela sabe, aquela pessoa não está ali para me julgar, aquela pessoa está ali comprometida com o meu crescimento, cara. Você precisa criar esse ambiente na sua casa. As palavras têm poder, gente. Eu já contei isso, mas talvez você não tenha ouvido. Eu sou um cara completamente otimista. Sou otimista, entendeu? Mas do nível patológico, entendeu? Tipo assim, o rapaz ia arrumar minha casa lá. Aí, eu não ia estar em casa, eu falei para Val, vamos deixar aberto a casa aí, porque ele já entra e faz, né, o serviço, né? E eu moro num bairro aberto. Aí, a moça que trabalha comigo falou assim, mas você deixou sua casa aberta? Eu falei, gente... Pensa comigo, se o ladrão for roubar minha casa, ele está preparado para a porta estar fechada. Ele vai ganhar 1 minuto só. Então, na minha cabeça, tipo assim, ninguém vai roubar a minha casa. Tem um monte de casa na rua mais bonita que a minha, vai roubar a minha? Então, assim, eu sou extremamente otimista. Eu acho que nada de ruim vai acontecer, vai dar tudo sempre certo e tudo correto. E aí eu olho para algumas pessoas, elas são mais realistas. Não que sejam mais pessimistas, são mais realistas, né? Vem as coisas ruins acontecendo, já prevê coisa ruim. E eu comecei a me perguntar, mas por que eu sou assim? Por que eu sou tão otimista, que eu acho que tudo vai dar certo? E aí, o Espírito Santo me fez me lembrar de algo que meu pai contou para vocês aqui no começo da palestra. O que ele mandava eu ficar repetindo toda hora? Cara, eu era criança, estava brincando, aparecia ele e falava assim, graça e paz, amado. Brincadeira, não falava isso em casa. Ele falava, Douglas, repete comigo. Eu nasci para vencer. Aí eu falava, eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para ser uma bênção. Pode brincar. Aí eu ia. Aí passava um dia, ele vai, o que a gente fala? Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. Aí passava 2 dias, vem aqui, o que a gente fala? Eu nasci para vencer. Eu nasci para... O que é isso, cara? Isso é uma semente que foi plantada e diariamente foi regada com palavras, com palavras, com palavras. Na minha adolescência, ele chamava eu, Douglas, fala, eu nasci para vencer. Aí eu falava, eu nasci para vencer. Nasci para ser uma bênção, tá. Sou um vencedor. E o que acontece dentro da pessoa? Eu não lembro a última vez que eu repeti essa frase. Por quê? Porque ela não é mais uma frase, ela virou carne na minha vida. Virou a forma que eu penso. Por quê? Porque alguém ficou semeando na minha vida. Cara, você precisa semear na sua família. Você é o jardineiro dessa casa. Você tem a mentalidade do cultivo. Você acha as coisas boas e você semeia. Você é um campeão, você é um vencedor, você é um cara, você é cheio do Espírito Santo. Mulher, você é a melhor esposa do mundo. Não é mentira, é profecia. Entendeu? Você está semeando, você está cultivando. Ninguém cozinha igual você. Em nome de Jesus. Entendeu? Você está semeando, cara. Sério, gente, ela fez a comida. Ela fez 5 coisas diferentes lá. Tá 4 ruins e 1 boa. Fala da boa. Não, fala, que tomate bem cortado. Que isso, mas como que você conseguiu fazer tomates tão perfeitos? Eu aprendi algo com um pastor chamado Greg, dos Estados Unidos. Ele falou assim, olha, eu tenho uma filosofia de vida. Se vier algo na minha mente positivo, eu falo. Porque a gente tem essa. A gente olha alguém e fala, nossa, fulano emagreceu. E não fala nada.
Meu irmão, veio algo positivo na sua cabeça, aborda a pessoa na hora e fala: parabéns, você emagreceu, hein? Achou o cabelo dela bonita? Bate no ombro e fala: bonito seu cabelo, hein? Gostou da comida? Não fica calado, homem, fala! Vamos cultivar, vamos cultivar, vamos cultivar. Vamos fazer aqueles que estão ao nosso redor crescer. Sua filha fez algo certo? Fala. Seu filho fez algo correto? Fala. Fala, fala, fala. Semeia, cultiva, rega. Você está fazendo eles crescerem, cara, com as suas palavras. As nossas palavras são as sementes e as nossas palavras são a água. Eu oro todos os dias com o Davi e com a Luísa. E eu repito a mesma coisa todo dia, faz 5 anos. Eu falo assim: Davi, eu declaro que você é apaixonado por Jesus, você ama a Bíblia e você ama a igreja. Todo santo dia. Você é apaixonado por Jesus, você ama a Bíblia e você ama a igreja. Você é apaixonado por Jesus, você ama a Bíblia e você ama a igreja. Cara, isso está sendo encrostado. Eles vão virar uns homem-bomba, não? Daqui a pouco vão explodir em algum lugar por Jesus aí. Por quê? Porque eles nem sabem direito o que é Bíblia, o que é a igreja direito, eles nem sabem direito, mas está lá dentro, cara. E essa frase vai virar carne na vida deles, porque é uma semente, é uma semente, é uma semente todo dia. Mas o que você precisa? Você precisa tirar o olho do seu umbigo, cara. Ou talvez do seu celular, ou talvez dos seus e-mails, e se comprometer com o crescimento daqueles que estão ao seu redor, porque essa é a cultura do jardim. Você é o jardineiro desse lugar, cara. Mas não apenas as palavras que semeiam, as palavras positivas, mas também as repreensões. Elas são responsabilidade do jardineiro. Sabe, a Val é totalmente comprometida com o meu crescimento. Eu vejo que a Val, a alegria e o prazer dela é ver eu desenvolver ministerialmente. A Val está recebendo um monte de convite para pregar. Ela fala: não quero, porque eu percebo que o prazer dela é ver eu desenvolvendo. E o que ela faz, cara? E ela é uma das únicas pessoas que faz isso, e eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu termino de pregar, eu sento: e aí, Val, o que você achou? Ela não me enche de elogios apenas. Ela fala: cara, foi muito legal isso, mas tem 3 coisas. Aí meu coração já gela, né? Você falou isso, Douglas, as pessoas vão interpretar errado. Douglas, você fez isso, tal brincadeira, talvez foi ofensivo. Douglas, isso aqui você falou, você não explicou. E se pensarem isso. Cara, eu pego aquelas críticas. E a próxima vez que eu subo para pregar, eu fui podado. Cara. E eu cresço mais, cara. Porque alguém chegou e me podou, entendeu? Alguém chegou e falou: cara, você exagerou. Ela assiste os vídeos, ela fala: cara, você falou isso nesse vídeo, tira esse vídeo, tira essa imagem, você foi tal. Ela está me podando, cara, ela está me podando. E não é me cortando, não é me castrando, não é arrancando, não são críticas destrutivas. Estou com raiva de você não prega nada. Não é isso. Não, cara, posso te falar umas coisas que eu acho que é para o seu crescimento? E algumas críticas. Critique, mas com o objetivo de fazer a pessoa crescer. Se você perceber que a sua crítica vai destruir, não a faça. Mas se você perceber que a sua crítica vai fazer a pessoa crescer, faça, cara. Faça. Fale. Pode as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, porque você está completamente comprometido com o crescimento delas. E sabe para mim o que é mais interessante nessa passagem? É que essa palavra cultivar, colocou o homem de jardim para cultivar, é abad no original. E é a mesma palavra usada para culto. Cultivar e culto para Deus é a mesma coisa. Ou seja, quando você está investindo na sua família e fazendo o seu jardim florescer, para Deus é a mesma coisa que você estivesse na igreja, adorando ao Senhor, ouvindo uma palavra, porque isso é culto. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Ir no cinema com as crianças é culto. Ok? Pode ser o Homem-Aranha. É culto. Você está semeando na vida daquelas pessoas a sua presença, o seu amor, o seu dinheiro. Ir jantar num restaurante com a sua esposa é culto. Pode falar para o seu pastor. Pastor, desculpa, estava no culto, lá no Coco Bambu. E foi cara a oferta, pastor. Meu Deus do céu. Um pastor me levou no Coco Bambu, né?
Aí eu almocei lá, ele falou, tem coco bambu lá em São Paulo? Eu falei, tem em Campinas lá. Esses dias eu vendi meu carro e fui lá jantar com a minha esposa. Muito bom, voltamos a pé. É culto. As conversas com a sua esposa é culto. Assistir um filme na sua casa é culto. Fazer lição de casa com a sua filha é culto, gente. Porque cultivar vem da palavra culto. É adoração ao Senhor. A mesma palavra para cultivar é a palavra usada para quando o sacerdote entrava no tabernáculo e ia prestar o serviço sacerdotal dele. Ser sacerdote não é só pregar, cantar, orar, é fazer as pessoas ao seu redor florescerem. Isso é culto ao Senhor. Porque ele é apaixonado por essa mulher que tem ao seu lado. Ele é apaixonado por esse homem que tem ao seu lado. É o filho e a filha dele, cara. Isso é culto. Isso é culto, cara. Você tem cultuado ao Senhor? Segunda característica da cultura. Isso aqui eu vou falar bem rápido, porque meu pai falou um pouco na pregação dele. É a cultura da proteção. Ele diz assim, olha, ele colocou, e o Senhor Deus tomou o homem, versículo 15, e o colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. Guardar é a cultura da proteção. Você é o guardião do jardim, cara. Você é o protetor do jardim. Deus nos colocou no nosso jardim chamado família para proteger a nossa família. Essa é a nossa missão de proteção, como um leão que fica andando ao redor da casa. Nós somos os protetores da família. E aqui diz respeito, gente, de assumir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. O desenvolvimento da sua família, a proteção da sua família depende de você. Esposa, esposo, depende de vocês a proteção da família. Assume a responsabilidade. Como foi dito aqui, para de pôr a culpa nos outros. A culpa não é dos outros, a culpa é nossa. A gente que não protegeu a nossa família. Os nossos filhos estão com problemas por a nossa culpa, gente. Para de pôr a culpa nos outros. Assume a sua responsabilidade. Você é o guardião. Você é quem foi chamado para proteger. E é interessante que a palavra original para guardião é chamar. Chamar. E aí ele fala, eu te coloquei no jardim para abade, cultivar e chamar, guardar. E aí quando você chega em Gênesis 4:9, Caim mata Abel e Deus chega para Caim e fala, cadê o seu irmão? Sabe o que ele responde? Por acaso sou eu o chamar do meu irmão? Por acaso eu tenho responsabilidade sobre a existência dele? E é como se Deus estivesse respondendo, sim. Porque eu fiz vocês para protegerem uns aos outros. Eu fiz vocês para guardarem uns aos outros. E porque vocês pecaram, vocês estão fugindo da responsabilidade. Cara, será que essa não é a nossa fala? Por acaso sou eu responsável pelo que esse menino está escolhendo? Sim! Por acaso sou eu responsável porque minha mulher está sendo desse jeito? Sim! Ele te chamou para ser o guardião desse jardim. Se você não quer, não casasse. Ficasse sendo o guardião dos seus cachorros lá. Agora você casou, você teve filho. Seja homem, assuma essa responsabilidade. Vem em mim, Senhor, porque a responsabilidade é minha. É minha. Se eles não desenvolverem, a culpa é minha. Se ela não desenvolver, a culpa é minha, porque é minha responsabilidade guardar essa família. E a palavra-chave do guardar a família, gente, é o que você ouviu e repetiu aqui a manhã inteira, é não. Não. E não para você mesmo quando você ouviu, mas principalmente não para o que está ao redor. Se a gente tivesse aqui em Gênesis 3, verso 6, olha, então vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido. Se o resto do versículo fosse, e ele disse não, o destino da humanidade não seria esse. Se o resto do versículo fosse, e ele disse não, se falasse assim, e Eva estava perto da árvore, e Adão apareceu e disse, não, o destino teria sido diferente.
Nós somos os guardiões, e os guardiões têm uma palavra na boca: não. Posso ir na festa? Não. Posso assistir esse filme? Não. Cara, são cercas, são limites, cara. Fale não. Gente, estou trabalhando com os jovens, gente. Por favor, fala não para eles. Não é uma prova de amor. Não. Sabe, gente, eu estava num evento com a Val, tempo atrás, 100 e poucos jovens, gente. A gente chegou no final e fez um apelo. Olha o tipo de apelo. Quem faz apelo assim? Eu queria convidar todo mundo que foi abusado, vinha aqui para frente. Uns 30 jovens foram. E os 30 que assumiram. Abusado sexualmente na sua infância. E eu sei que algumas vezes isso acontece como um acidente, mas muitas vezes isso acontece porque o jardineiro fugiu. Porque o jardineiro estava mais comprometido com ele mesmo do que com a proteção do jardim. E aí ele fala: posso ir na casa da amiguinha? Pode. Você sabe quem é os pais dessa amiguinha? Você sabe quem é os pais desse amiguinho? Como pode? Posso ir na festinha? Pode. Você sabe o que vai rolar nessa festinha? Aí deixa um mês na casa do tio. E você sabe que é para se livrar e você ficar tranquilo para fazer suas coisas. Meu irmão, nós somos os guardiões. Não dá para fazer nossas coisas. O nosso compromisso é em proteger a nossa família. Não vai dar para viajar, não vai dar para tirar algumas férias, não vai dar para ir em certos lugares, porque nós temos que estar ali de plantão, protegendo essas crianças e a nossa esposa. É o nosso papel. Cara, se você quer o Éden, você tem que pegar a função de Adão. E é a nossa responsabilidade, gente. Não deixa, cara. Eu não deixo a minha filha sozinha na igreja, porque eu não confio nem em crente. Cadê a Luísa? Luísa, fica aqui, corre aqui, ó, aqui na minha frente. Nem na igreja que meu pai fundou. Eu não deixo. Porque em 5 minutos pode ser destruído a alma de uma pessoa pelo resto da vida. E algumas pessoas sabem do que eu estou falando aqui. Diga não, cara. Gente, diga não para o seu cônjuge. Diga não. Ligou o seriado, as primeiras cenas já tem. Fala não, desliga, acabou. Começou a ler o livro, as primeiras historinhas, diga não, acabou. Eu estou comprometido com a tua proteção, não em agradar você o tempo todo. É não, é não. Não vai dar para comprar isso agora, não. Não vai dar para fazer isso, não. É não e é não. Porque você está comprometido com a proteção. Não diga o seu não egoísta, de não compre isso para eu comprar minhas coisas. Não, é o não protetor. Diga não. Se você sabe que seu cônjuge vai pecar nessa situação, diga não. Proteção emocional. Proteja emocionalmente a sua esposa. Diga não para sua mãe. Diga não para os seus pais. Diga não para certas situações. Crie uma cerca ao redor da sua casa. Não deixe certas coisas entrar na sua casa que você sabe que vai agredir a sua esposa. Diga não. Você é o guardião desse lugar. Se Adão tivesse dito não, ele teria protegido, cara, o jardim dele. Mas ele perdeu o jardim porque ele não viveu como um guardião. Terceira característica do jardim, da cultura do jardim, é a cultura da submissão. Cultura da submissão. Gente, se você quer viver o jardim do Éden, no jardim do Éden, Deus decide tudo e Deus manda em tudo. O jardim do Éden é esse lugar onde você voluntariamente fala: eu não quero comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não decido o que é bom e o que é ruim. Eu não decido o que é certo e o que é errado. Deus decide o que é certo e o que é errado. Você voluntariamente, ela está lá, a árvore. Você pode ter acesso a ela, está lá. Mas você voluntariamente abriu mão das decisões e colocou todas as decisões para Deus. Ele decide o que é certo e errado. É submissão total ao senhorio de Deus.
O que é o reino de Deus, gente? É o reinado absoluto de Deus. Deus é o rei, Ele domina sobre tudo, Ele manda em tudo, e nós somos súditos, nós obedecemos. Essa é a cultura do jardim. Ele é soberano. Olha que interessante, abre sua Bíblia em Gênesis 1, quero te mostrar um negócio. Algo bem interessante. Gênesis 1. Olha o que diz. Verso 1. No princípio, que texto aí? Deus criou o céu e a terra. Aí você vai indo. Verso 3. Disse Deus. Verso 4. Deus viu. E verso 5. E Deus chamou. E verso 7. E Deus fez. E o verso 8. E ao firmamento Deus. Então, você repara que todo lugar fala Deus. Aí você vai para o capítulo de número 2. Olha só. No verso de número 5. Então Deus cria todas as coisas, e no sexto dia Ele cria quem? O homem. A Bíblia diz, e criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E aí olha o verso de número 5, depois que Ele cria o homem e a mulher. Quando o Senhor Deus, diga comigo, Senhor Deus. Depois que Ele passa o sexto dia e Ele cria o homem e a mulher, Ele já não é mais Deus, agora Ele é o Senhor Deus. Porque da criação Ele é Deus, do homem e da mulher Ele é o Senhor Deus. Diga comigo, o Senhor Deus, o soberano, o grande eu sou, o Jeová, o que manda em todas as coisas e desmanda e fala e faz acontecer. Ele é o Senhor Deus. E aí o tempo todo você vai ler, ó, verso 7, o Senhor Deus formou o homem pela terra. E o verso 8, então o Senhor Deus plantou o jardim. E o verso 9, o Senhor Deus fez brotar, porque do homem ele é Senhor. E aí você lê, olha só, capítulo número 3, verso número 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, presta atenção nessa fala, foi assim que Deus disse. Quem está entendendo? Ah, foi isso mesmo que Deus disse? Não, peraí. O nome dele não é Deus. O nome dele é Senhor Deus. Mas aí você pensa, Eva vai corrigir ela? Não, Eva respondeu, verso 2. Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Você entendeu? Onde é que começa a queda? Quando ele já não é mais o Senhor Deus. Quando ele passa a ser Deus. A cultura do jardim é uma cultura de completa submissão ao senhorio de Deus. Se você quer o jardim dentro da sua casa, se você quer viver o céu na terra, na sua casa, se submeta ao senhorio absoluto de Deus. Ele não é Deus, Ele é Senhor Deus. Estava em casa, eu lembro que eu estava na cozinha com o Davi, né? Aí o Davi foi lá, apareceu, eu estava na cozinha, o Davi apareceu na cozinha, meu filho, 3 anos, aí ele apareceu lá e foi pegar alguma coisa, aí eu falei assim, não pega, Davi, isso. Aí ele virou para mim e falou assim, a mamãe deixou. Eu falei para ele assim, Davi, quem que manda aqui? Aí ele pensou e falou, Jesus. Eu falei, droga, tá certo. Então Jesus falou não. Quem é que manda na sua casa? Quem é que é soberano na sua casa? Quem é que tem a última palavra na sua casa? O Senhor Deus. Cara, você não vai assistir esse filme aí, filho, não é porque o papai está falando não, é porque o Senhor Deus diz. O Senhor Deus. Cara, a gente tem que ter um compromisso com a palavra do Senhor Deus. É Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que fala vai, é Ele que fala faz, é Ele que fala para, é Ele que fala sim, é Ele que diz amém. Se você quer o céu na sua casa, se submeta completamente ao senhorio de Deus.
Pega esse livro, entra na sua casa, abre e faz o que Ele manda. Completamente. Perdoa. Ama o teu próximo. Se doa. Faz o que Ele manda, faz tudo o que Ele manda, faz. Cara, você vai ver o céu descendo dentro da sua casa. Você vai ver o céu vindo para dentro da sua casa. Eu lembro que na semana passada eu tive uma discussão com a Val, tal. Eu falei de forma meio ríspida, ela não gostou e foi bem na hora de levar as crianças para a escola. E aí eu fui levar as crianças para a escola, brigado, com raiva, mas não tem o que fazer, cara. Você está no carro dirigindo e o Senhor Deus está lá dentro, cara. E a palavra do Senhor Deus é muito óbvia, perdoa, a culpa é sua, você que foi agressivo, você que foi ríspido, perdoa, não tem como. Só que aí eu chego em casa e eu vou abordar a Val e falar: Val, foi culpa minha, cara. O Senhor Deus já tinha ido lá também. E o Senhor Deus tinha aparecido lá também. E a conversa de dois que é submisso ao Senhor Deus é assim: não, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Não, foi minha. Não, dessa vez foi minha. Não, me perdoa. Não, você me perdoa. Não, porque essa é a conversa de quem está submisso ao Senhor Deus, cara. É Ele que resolve as paradas na sua casa. Ele está lá. Você quer o céu na sua casa? Se submeta, cara, completamente ao Senhor Deus. Não coma dessa árvore. Não é você que decide o que é certo e o que é errado. É o Senhor Deus que decide. E por último, para a gente encerrar, a cultura desse jardim. Você quer viver o jardim? É a cultura da representação. Para que nós fomos criados, gente? Para representar Deus. Nós fomos criados para representá-lo. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança os formou. Deus nos fez para representá-lo. Existia algo nessa cultura antiga que os reis, né, os imperadores, havia um imperador, ele ficava lá na cidade principal, e eles iam dominando várias cidades. Ele não podia estar em todo lugar. O que ele fazia? Imagens dele. E colocava em cada cidade que eles invadiam. Tinha uma imagem dele, para que todos entrassem e falassem: ah, entendi quem manda aqui. Eles olhavam para a imagem e falavam: entendi de quem é essa cidade, entendi quem manda aqui. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele falou: cresçam e multipliquem-se e tomem, encham a terra inteira, porque eu quero imagens minhas espalhadas por toda a terra. E quando vocês olharem um para o outro, vocês falem: ah, entendi quem manda aqui. Entendi quem é dono dessa casa. Entendi quem é soberano nessa casa. Porque olhando para você, eu estou vendo Ele. Olhando para você, eu estou vendo Ele. Nós fomos criados. Por que Ele diz: não façam para vocês nenhuma imagem minha ou escultura? Por que Ele fala isso? Que é como se Ele estivesse dizendo: porque eu já fiz. Olha só, os caras queriam fazer uma imagem de Deus, não é? Moisés sobe na montanha, eles querem fazer uma imagem de Deus. Eles só tinham referência do Egito. E no Egito o Deus maior era um boi. Aí eles pegam o ouro de todo mundo e faz o quê? Faz um bezerro. Eles falam: Deus deve ser mais ou menos assim, porque no Egito o soberano era assim, então ele deve ser mais ou menos assim. Eles fazem um bezerro. Aí Moisés desce. Eles falam: vocês não entenderam nada. Como assim vocês estão fazendo uma escultura? Sabe o que Moisés manda fazer? Moer a escultura, diluir na água e fazer eles fazerem o quê? Beberem. O que Moisés estava falando para eles? Vocês não entenderam? Que vocês são a imagem de Deus. Essa escultura já existe, essa escultura são vocês. Bebam essa água para vocês entenderem. Vocês são essa escultura. Vocês precisam olhar um para os outros e verem o próprio Deus na frente de vocês. É por isso que o mandamento é esse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque olhando para o teu próximo você vê Deus, e olhando para Deus você enxerga o teu próximo. Essa é a mentalidade da representação. É você entrar na sua casa com temor, gente, mas com temor de que você representa Deus lá dentro. Principalmente para essas crianças, cara.
Nós representamos o próprio Deus para eles, e de acordo com o que nós estamos apresentando para eles, é a ideia que eles vão fazer de Deus, principalmente nós, Pai, porque eles vão chegar na igreja e vão ensinar para eles, orem assim: Pai, o papai do céu deve ser igual ao meu papai. Cara, é nossa responsabilidade representar Deus dentro do nosso jardim. Sabe que tem uma passagem que mexe muito comigo? Em Números capítulo 20. Abre comigo para a gente encerrar. Números capítulo 20. Olha só, verso de número 8. Se você não quiser abrir, pode só ouvir o que eu vou falar. Números 20. O povo estava reclamando: não tenho água, estava no deserto reclamando. E Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer de sede, deixa a gente lá. Aí Moisés vai orar e Deus fala assim: ó, pega a vara, presta atenção, pega a vara, reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. E aí olha o que Deus fala: falareis a rocha. Faz o que com a rocha? Fala diante do povo, para que ele dê suas águas. Tirarás a água da rocha e darás de beber à comunidade e seus animais. Deus queria mostrar a misericórdia dele. Vocês são reclamão, vocês são chatos, vocês são murmuradores, mas olha como Deus é gracioso. Fala com a rocha, Moisés. Fala nada para eles, Moisés, só fala com a rocha. Tira a água e dá para eles, e revela a minha misericórdia. E aí verso de número 9. Então Moisés pegou a vara de diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse, ao sermão: rebeldes, ouvi agora, será que vamos tirar água dessa rocha? Deus mandou fazer isso? Não. E então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a comunidade e seus animais beberam. Deus queria revelar a graça dele. Moisés revelou a ira. Deus queria revelar a misericórdia. Moisés revelou a raiva. E Israel saiu daquele encontro achando que Deus era daquele jeito. Olha Deuteronômio, capítulo 32. Verso de número 49, diz assim: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e vê a terra de Canaã, que dou como propriedade aos israelitas. Morrerás no monte ao qual subirás, e serás reunido ao teu povo, assim como teu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo. Verso 51, porque pecaste contra mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meribá de Gades, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos israelitas. Deus é muito claro: Moisés, você não vai entrar na terra prometida por causa daquele episódio onde eu queria que você me representasse e você não espelhou quem eu era. Meu irmão e minha irmã, entenda o peso da responsabilidade que nós carregamos. Nós representamos o próprio Deus. Nós representamos Ele. E a pergunta é: será que Ele vai chegar para nós e falar: vocês não santificaram o meu nome, vocês não revelaram quão santo eu sou, vocês não revelaram quão misericordioso eu sou, vocês não revelaram a minha graça, vocês não revelaram o meu amor. As pessoas olharam para vocês e acharam que eu era isso. Nós representamos Ele. As pessoas precisam olhar para nós e ver Ele. Você representa o amor dEle, você representa a graça dEle, você representa a misericórdia dEle. E gente, Canaã não fala sobre salvação. Entrar em Canaã não é ser salvo. Ser salvo é sair do Egito. Ou seja, tem muitas pessoas que estão salvas, mas nunca vão viver uma vida abundante com Deus.
nunca vão viver um jardim dentro de casa. Por quê? Porque não santificam o nome de Deus. E o que é santificar o nome de Deus? É representá-lo verdadeiramente para aqueles que estão ao seu redor. Você foi criado por um propósito: espalhar a glória de Deus pela terra. As pessoas têm que olhar para você e ver a glória de Deus, e principalmente dentro da sua casa. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com vocês. Sabe, um dia o próprio Deus desceu, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus, gente, que viveu uma vida perfeita, estava naquela cruz, Ele estava diante de Deus, representando a gente. Ele estava naquela cruz, sendo crucificado e falando: Deus, olha para mim e veja eles. E a Bíblia diz que ele se fez pecado, ou seja, Deus olhando para ele viu todos os pedófilos que já pisaram na terra, viu todos os assassinos, viu todos os exploradores, ele viu Hitler, ele viu todos os maiores maldosos que já existiam na humanidade. Ele olhando para o filho dele, ele viu, porque Jesus estava representando a gente naquela hora. E a ira de Deus desce sobre Jesus, porque Ele estava representando a gente naquela hora. E Ele morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. E agora Ele tem uma palavra para nós: eu representei vocês, agora vocês vão e representem a mim. Eu tomei o lugar de vocês, agora vocês vão e tomem o meu lugar. E se creres em mim, fará obras iguais às minhas, e ainda maiores fará. Por isso vão por toda a terra e comecem a pregar essa verdade. Espelhem a minha imagem, que o comportamento de vocês espelhe a minha imagem. Gente, nós não somos santos para ser salvo, nós fomos salvos pela graça. Nós somos santos para revelar Deus. Nós somos tão apaixonados por aquele que nos salvou, que nós queremos que todos conheçam a Ele através da nossa vida. Essa é a cultura do jardim. Nós somos a representação do próprio Deus ali dentro. Feche seus olhos comigo. Cara, Deus quer devolver a gente para o jardim. Deus quer que o céu seja dentro da sua casa. Talvez você entrou aqui e você está vivendo um inferno dentro da sua casa. Deus quer o céu dentro da sua casa. Ele quer que a sua casa seja uma amostra do jardim do Éden. Mas você precisa começar a viver a cultura do jardim, a cultura do cultivo. Você precisa mudar de mentalidade. E é isso que eu quero orar com você agora, porque isso só vai acontecer através de um toque no nosso coração. Nós não podemos mudar a nós mesmos, nós só podemos clamar por aquele que pode nos mudar. Então eu queria usar esse último momento para a gente clamar: Senhor, me muda, Pai. Jesus, me transforma. Espírito Santo, mexe aqui, muda essa mentalidade exploradora que eu tenho. Essa omissão minha, Senhor, de não estar protegendo o meu jardim, me muda, Senhor. Será que você tem humildade para clamar? Começa a falar com seu pai, começa a falar com seu papai. Papai, nós queremos te pedir um novo coração, Pai. Nós queremos te pedir, renova a nossa mente, Pai, muda a nossa mentalidade. Nós queremos espalhar a tua cultura por toda parte, Senhor. Nos transforma, papai. Papai, nós confessamos agora aqui que nós mesmos não conseguimos mudar. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Vem e nos transforma, papai. Vem e nos transforma completamente, de dentro para fora, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que não seja hoje aqui
ou nesse congresso, mudanças de comportamento que vão durar 2 semanas, Pai, mas que sejam mudanças interiores, mudanças de mentalidade, mudanças de coração, Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai, por tudo que nós identificamos essa manhã que nós temos errado, Pai. E nós te pedimos misericórdia, Senhor. Muda-nos, transforma-nos, Senhor, e nos faz representantes teus dessa terra, Pai. Que as pessoas olhem para esses casais, para essas famílias e vejam o Senhor, Deus. Que as pessoas entrem na casa desses casais e sintam a presença de Deus naquele lugar, Senhor. Sintam o clima do céu naquele lugar, Senhor. Pai, nos coloca de volta no jardim, Senhor. Pai, nos coloca de volta no jardim, Senhor. É o que nós oramos, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. E amém. Deus abençoe muito a vida de vocês.